O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Hoje nós celebramos o nosso 19º domingo do tempo comum. E a liturgia da palavra continua insistindo na importância do pão na nossa vida. Nós precisamos do pão material para termos força física, mas precisamos, sobretudo, do pão espiritual para termos força espiritual. A missão que Deus nos confiou exige de nós que tenhamos essa energia. Por isso, ao celebrarmos o mês vocacional, lembrando o chamado que Deus fez para nós, e Ele nos chamou e nos confiou uma missão, nós precisamos estar muito bem abastecidos para dar conta dessa missão, que é desafiadora, dar conta desse chamado. Nesse domingo, nós lembramos o chamado que Deus fez aos pais, o chamado para constituir uma família. Mais que ser pai e gerar um filho, está na responsabilidade de cuidar desse filho. Aqui que entra a vocação de pai, da paternidade. Há pais que são pais não por vocação, por acidente. Mas o pai que é pai por vocação, esse tem uma missão, esse tem um chamado e precisa de muita força para que essa missão seja cumprida como se deve. Então, nesse domingo, toda a nossa oração e reflexão recai sobre a figura do pai com aquela responsabilidade que tem. Mesmo não sendo pai, todos sabem que ser pai é uma árdua missão. E às vezes, o pai atravessa desertos na sua vida, difícil, e se ele não estiver bem abastecido espiritualmente,
ele pode desistir no meio do caminho. Isso acontece com todos nós. Se nós não estivermos alimentados com o pão do céu, nós podemos fraquejar em algum momento, desistir da missão. É um pouco isso que nos mostra, com bastante clareza, a primeira leitura que nós ouvimos. Deus chama Elias para uma árdua missão. Uma missão desafiadora, a missão de profeta, a missão de, além de anunciar a esperança, denunciar as coisas ruins que acontecem no mundo. E aí é que vem os desafios do profeta. Quando anunciamos esperança, ninguém incomoda conosco. Mas quando denunciamos aquilo que causa a falta de esperança no mundo, aí vem as perseguições. É assim que aconteceu com Elias. Para nós entendermos o texto de hoje, de um Elias desanimado, sem esperança, amedrontado, querendo morrer porque não vê mais perspectiva na vida, nós precisamos entender o contexto desta leitura do primeiro livro dos Reis. Deus chama Elias, e quando Elias começa a exercitar sua missão profética, ele é ameaçado de morte. Naquela época, a rainha Jezabel tinha um poder gigantesco e ela queria eliminar Elias, o ameaçou de morte. E Deus, sabendo da maldade que existia no coração de Jezabel, pede que Elias vá para outro lugar para poupar-lhe a vida. Elias, no trecho da leitura de hoje, está caminhando, é um tempo de 40 dias para chegar aonde Deus lhe havia indicado, o Monte Horebe, o lugar do encontro com Deus. Só que para chegar ao lugar do encontro com Deus, ele tinha um deserto para atravessar. Lembramos aqui então os desertos que muitos de nós atravessamos, os momentos difíceis. Lá no meio do caminho, ele perde as forças. E aí ele encontra um junípero, uma árvore frondosa, e deita embaixo dessa árvore e não quer acordar mais. A gente percebe que Elias está como que depressivo. A depressão é uma doença que faz a pessoa perder as esperanças, ver o mundo em preto e branco, não ter perspectivas. Alguns acometidos de depressão só quer dormir, porque parece que tudo perde a graça, perde o brilho. Só quem passa por uma enfermidade dessa sabe quão dolorosa ela é. E parece aqui que Elias está com sintomas de depressão. Deita ali e só quer dormir. Mas Deus tem uma missão para Elias. Envia o seu anjo para despertá-lo. Elias desperta e vê ao seu lado alimento. Ele se alimenta e volta a dormir. E Deus não desiste dele. Volta a acordá-lo e diz para ele, através do anjo: coma, beba, se levanta, porque você tem um caminho longo pela frente. Você tem uma vida longa e uma longa missão, a qual eu lhe pedi. Então nada de ficar prostrado. É esse Deus que o reergue desse momento difícil, desse momento em que as esperanças estão por um fio. E ele então se levanta e caminha 40 dias e 40 noites. Atravessa esse momento difícil e vislumbra o Monte Horebe. Olha que esperança que Deus nos dá com essa leitura. Ele não nos deixa perder a força, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não podemos querer desistir da missão. E para nós termos essa força, nós precisamos estar alimentados, não só fisicamente, mas também com o pão do céu. Por isso que quando a gente vem à missa, nós logo ao entrarmos lá, nós vemos 2 mesas preparadas, nos esperando.
A mesa com o alimento da palavra e a mesa com a Eucaristia, o pão do céu. E nós precisamos nos alimentar dela para ter força. É por isso que nós viemos aqui hoje. É por isso que vocês ouviram essas leituras belíssimas, todas, que nos fortalece. Quem prestou bem atenção nas leituras, extraiu dela a sua riqueza, a sua substância, pode ter certeza, está fortalecido. E daqui a pouco nós vamos participar da outra mesa. Jesus se fazendo alimento para nós, para que tenhamos força, para que cada pai aqui presente hoje se alimente desses 2 banquetes e não se desanime na missão, mesmo que esteja vivendo momentos difíceis, mesmo que esteja passando por períodos como estava Elias naquele momento, para que você saiba, Deus não te abandona, siga firme. O salmo que nós ouvimos mostra esse Deus se apresentando para Elias de uma forma tão suave, tão leve. É assim que ele se apresenta para nós. É esse Deus que nos reergue, diz o salmo. E se nós tivermos Deus conosco, Ele dá essa força. A segunda leitura que nós ouvimos, um trecho da carta aos Efésios, aqui Paulo se apresenta para nós como um pai que dá conselho para os seus filhos. Todo pai, na sua preocupação com seus filhos, procura dar conselhos. E geralmente conselho de pai é conselho bom, embora os filhos não o entendam no momento, a grande maioria não entende. Nós só vamos entender que aquele conselho que o nosso pai deu há tantos anos tinha valor, talvez depois que ele nem esteja mais presente entre nós, e nós vamos lembrar, olha, aquilo que o meu pai disse tinha razão, ele tinha razão. Mas às vezes na hora a gente não percebe, sobretudo se somos crianças, adolescentes ou jovens, parece que o conselho de nossos pais são conselhos ultrapassados, fora da realidade. Às vezes não levamos em consideração a experiência de vida que os pais têm para poder aconselhar os filhos. E vamos reconhecer o seu valor muito tempo depois. E aqui Paulo, nessa leitura, apresenta para nós uma lista de conselhos parecido com conselhos de pai. Por isso parece que Paulo está ali diante da comunidade de Éfeso, tratando-a como filhos. Primeiro conselho que Paulo dá aqui nesta leitura: não contristeis o Espírito Santo. Contristar significa entristecer. Não entristeçam o Espírito Santo. O que é que entristece a Deus que nós fazemos? Está aqui uma boa deixa para nós avaliarmos nossa vida. Quais são as coisas que eu faço que entristece a Deus? E aí Paulo aponta algumas dessas coisas para nos ajudar na reflexão. Uma delas é a amargura. Pessoas que demonstram amargura são pessoas que, além de ninguém gostar de estar perto dela, porque ninguém quer estar do lado de gente amarga, gente rancorosa, gente que não transmite Deus. Uma pessoa que demonstra amargura é uma pessoa desencantada com o mundo, com a vida e com Deus, que mostra que está subnutrida do pão do céu. Por isso a amargura lhe apossou do seu coração, da sua vida. A amargura entristece a Deus. Outra coisa que entristece a Deus, que Paulo aponta aqui nesta leitura, é a irritação. Tem gente que é tão sensível que qualquer coisa a deixa irritada. Quando alguém se irrita com muita facilidade, é um indício de que ela está doente, que ela está carente do pão do céu, que ela precisa de ajuda. Se você é uma dessas pessoas,
que qualquer coisa te irrita em casa, um pai, uma mãe que irrita com tanta facilidade, é indício de que alguma coisa não vai bem na sua vida. E talvez ela esteja com a falta desse alimento do céu. Outra coisa ligada à irritação que entristece a Deus é a cólera. Cólera é o mesmo que raiva. Uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que não tem sentimentos bons no coração, possibilita que a raiva tome conta dele. E aí suas ações não serão ação boas. Uma pessoa que guarda raiva no coração se distancia de Deus, entristece a Deus, por isso afirma Paulo na carta aos Efésios. E aí, uma outra recomendação de Paulo, um outro conselho que Paulo nos dá aqui que entristece a Deus, que está ligado à cólera, à irritação e à amargura, é a gritaria. Gritaria no sentido de você não ter paciência com os outros, não suportar os outros e se explodir por qualquer coisa. Há pessoas que se explodem com muita facilidade, depois até pede desculpa, mas não tem controle de si. Mostra que também está carente deste pão do céu. Outra coisa que Paulo indica aqui, que entristece a Deus, são as injúrias. Quando praticamos injúrias, Deus se entristece. Injuriar a Deus, injuriar os irmãos, isso não é coisa de Deus. Por isso ele diz, tudo isso deve desaparecer do meio de nós, se nós queremos ser uma comunidade de Deus, se queremos ser pessoas de Deus, se queremos de fato trilhar os caminhos de Deus. Temos que tirar toda espécie de maldade de dentro de nós e dar lugar às coisas boas. E aí vem o conselho de coisas boas que Paulo indica. À medida que nós fazemos essa varredura no nosso coração, tirando essas coisas e outras ruins, aí nós damos lugar para as coisas boas. Sede bons uns para com os outros. Olha que conselho maravilhoso. Você já imaginou dentro de casa, na família, os membros de uma família sendo bons uns para com os outros? Que família abençoada será essa? A bondade é uma herança eterna. O melhor presente que um pai deixa para os seus filhos é a bondade. Tenho certeza que a maioria de vocês, que já não tem mais o pai presente, ao lembrar dele, lembra da sua bondade, das coisas boas que os pais deixaram, que o pai deixou. A bondade a gente não esquece jamais. Por isso, Paulo recomenda, sede bons uns para com os outros. E para ser bom, nós precisamos também ser compassivos. A palavra compassivo vem também de compaixão, de termos esse sentimento bom no nosso coração, que com paciência, com generosidade, nós vamos suportando os limites e as fraquezas uns dos outros. E por fim ele diz, perdoai-vos mutuamente. Se não há perdão, todos esses outros sentimentos bons não se instalam no nosso coração. E aí nós damos vazão àqueles sentimentos ruins vistos anteriormente. Por isso é importante que o perdão exista dentro de casa, para depois nós também perdoarmos fora de casa aqueles que não são membros diretamente da nossa família. E aí, com esses gestos, diz Paulo, nós estamos sendo imitadores de Deus. Estamos nos comportando como filhos de Deus. E ao falar de filhos de Deus, nós lembramos que Deus é Pai. Por isso o pai é a imagem que o filho vai ter diretamente da presença de Deus em casa. Se o pai não for bom, geralmente os filhos não vão ter uma imagem boa de Deus. Quando nós falamos Deus é Pai, nós imputamos ao pai uma responsabilidade gigantesca de ser imagem e semelhança de Deus. Vejam o tamanho da responsabilidade que vocês têm, pais.
ao dizer Deus é Pai, se você não está sendo um bom pai, essa criança vai ter uma imagem muito negativa de Deus. Muitos de nós têm medo de Deus. E sabem por quê? Porque recebemos uma educação de nossos pais que colocava medo. Muitos pais antigamente educavam pelo medo, às vezes com ameaça de uma surra, ameaça de outras formas de punição. E aí nós olhávamos o nosso pai distanciado de nós, não fazíamos as coisas erradas por medo do pai. E aí quando se fala Deus é Pai, nós vamos fazer as coisas corretamente, não porque somos bons, mas porque temos medo de Deus. Se eu fizer algo de errado, Deus vai me castigar. Isso não é amor a Deus. Você está tendo medo de Deus apenas. Agora, se você ama a Deus, você não vai fazer as coisas erradas, as coisas que entristecem a Deus, porque você o ama, não porque você tem medo de Deus. Assim deveria ser em casa, não fazermos as coisas erradas, não porque temos medo do nosso Pai, mas porque nós o amamos e não queremos entristecê-los com os nossos atos errados. E às vezes não aprendemos essa lição que Deus deixa tão claro para nós nesse texto de hoje, da segunda leitura. E por fim, nós temos o Evangelho de São João, que traz para nós, já desde o domingo passado, esse alimento que nos dá força. Ele se apresentando para nós como alimento. E ao nos alimentarmos dele, nós temos a força para enfrentar as dificuldades da vida, para entender os mistérios de Deus e vivê-lo. No texto que nós ouvimos hoje, os judeus estão murmurando contra Jesus. Murmurar, muita gente acha que murmurar é reclamar. Não é. Murmurar é cochichar. É falar baixo. E quando a gente cochicha alguma coisa no ouvido de alguém e outros não podem ouvir, é fofoca. Nós estamos falando de outros ou daqueles que não podem ouvir. Os judeus começaram a murmurar, a cochichar entre si, porque Jesus havia dito que era o pão que desceu do céu. E eles começaram a ironizá-lo. Jesus percebeu que eles estavam tendo uma atitude que o desagradou, que o entristeceu. E ele pergunta: por que vocês estão murmurando, cochichando entre vocês? E eles diziam: mas esse a gente conhece. Sabemos quem é a família dele. Desceu do céu coisa nenhuma. Ou seja, eles estavam desacreditando aquilo que Jesus havia dito. Que ele era o pão descido do céu. Mas ele não se deixa abater por isso. Jesus estava preparado para todas essas e coisas muito piores que iriam afetar a sua vida. Porque ele estava com a presença do Pai. Essa íntima ligação do Deus Filho com o Deus Pai. E mostra que quando nós temos essa íntima ligação com Deus, não são as fofocas do dia a dia, não são os obstáculos que vão atrapalhar nossa missão, a nossa vida. Portanto, ele continua insistindo que é o pão do céu. E diz: quem se alimentar desse pão viverá eternamente. Ele não está se referindo a viver eternamente neste mundo, obviamente. Nesse mundo nós temos um tempo para viver, um tempo suficiente para que cumpramos nossa missão, aquilo que ele nos chamou. Mas ele se refere a viver eternamente com Deus Pai. E se nós estamos alimentados deste pão, nós temos a certeza, a confiança de que teremos essa vida eterna. Ele garante isso para nós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Olha a firmeza com que Jesus passa para nós essa confiança. Por isso, busquemos sempre este alimento da Eucaristia,
o alimento da palavra, e nós vamos encontrar força para vencer todas as dificuldades da nossa vida. É o que nos propõe a liturgia deste 19º domingo do tempo comum. E que todos os pais sintam fortalecidos com esse pão descido do céu e sigam firmes na sua missão.